Pessoal, bom dia. 7 de janeiro, 8 horas da manhã. Feliz 2026. Eu queria tentar explorar um pouco aqui uma brecha cética falando da filosofia da linguagem, né? Porque a gente tem a questão, quando a gente está conversando, a questão do significado, né? Ou seja, em teoria, pelo o que você entende do que eu estou dizendo é o significado daquilo que eu estou dizendo, né? Mas o que, que é esse significado? Onde é que ele está? Né? E aí a filosofia da linguagem ela vai ter algumas opções de identificar o significado com a referência, né? Ou seja, se eu estou falando do Luiz, é, o significado sou eu mesmo, né? Ou ela pode falar que o significado, esse primeiro caso seria um referencialismo, né? Ou seja, o significado é a própria referência. Ou ela pode falar que o significado é o que eu estou dizendo do que está na minha mente, ou seja, quando eu falo do Luiz, eu posso falar de um barbudo, né? Ou de um ser humano, etc. e tal. E aí o significado é como se fosse uma ideia, né, que está na minha mente. Ou por fim, talvez uma outra opção seria o significado ser uma proposição. Então ele não está na minha mente, mas ele é uma coisa fora da minha mente, né? Essa coisa que eu estou falando, Luísa, é uma entidade que não é exatamente a pessoa, né? Digamos que a gente tem algumas opções, né? Não é muito simples, né? A filosofia da linguagem ela é bem técnica, mas resumindo, vamos falar de outra forma agora para tentar chegar no ceticismo, né? Seria o quê? Quando eu falo sobre o mundo, né? Então eu sou o Luiz, eu estou no mundo, ou essa cadeira aqui que eu estou sentado, ela está no mundo, né? Quando eu falo sobre Luiz ou sobre a cadeira, né? Eu posso estar falando diretamente acessando o objeto Luiz ou o objeto cadeira, ou eu posso estar representando esses objetos da minha mente, e aí falando deles, né? Nesse sentido, como é que eu extraio significado disso, né? Quando eu estou falando, né, no segundo caso, quando eu estou representando os objetos, parece fazer mais sentido. Porque se eu não estou representando o objeto na minha mente, eu estou falando exatamente da cadeira, como é que a cadeira me passa um conteúdo, né? Que seja um conteúdo semântico que eu possa compartilhar, né, com as outras pessoas. E aí, nesse sentido, o Donald Davidson ele vai falar da triangulação, né? Ou seja, pô, eu tô falando da cadeira, você tá vendo a cadeira, ou seja, a gente chega no acordo que a gente está falando desta cadeira. Mas o que significa essa cadeira? O objeto em si somente, e aí vamos dizer que estaria ligado ao referencialismo, ele não vai passar nenhuma semântica disso. Né? Eu precisaria, talvez, né, nós como seres humanos, representar o objeto e aí falar a partir desta representação, que parece mais uma teoria não referencialista, mas uma teoria um referencialismo indireto, né? Quando eu represento. E aí que entra o cético, né? Só para fechar aqui, trazendo um monte de conceito que depois a gente revisa. O que o cético vai dizer? Olha, eu não conheço o mundo, não conheço o mundo. Eu estou aqui falando, eu sou um ser humano que estou no mundo, mas eu não tenho acesso a esse mundo diretamente. Eu não conheço, eu não tenho garantia do que é esta cadeira.
E aí eu suspendo o juízo e vamos fingir que a gente sabe o que é cadeira, porque a gente precisa viver, né? Mas, para o cético, a teoria que poderia resolver o problema seria a da referência direta, né? De um realismo, talvez. Aqui vamos dizer que eu posso aproximar a referência direta de realismo. Mas aí entra a questão de como é que eu extraio significado diretamente de um objeto. E aí bota em xeque um pouco a teoria do Donald Davidson da triangulação, né? Agora, se eu vou do lado que parece mais plausível de eu fazer uma representação na mente e falar sobre ela, ou seja, eu represento o mundo, aí eu já não estou tendo acesso mais ao mundo, eu estou tendo acesso à minha representação. E é esta brecha que o cético usa para questionar o nosso conhecimento sobre o mundo. Eu acho que a brecha cética poderia ser algo nesse sentido. Muito obrigado e vamos explorar mais para frente. Só dois pontos aqui no que a gente acabou de falar. Um é que parece que contra o realismo há o idealismo, né? Ou seja, quando eu não estou falando do mundo, eu estou num campo idealista, né? E aí é como se a gente não tivesse muita garantia das coisas também, né? Então, tanto idealismo quanto realismo, eles têm brechas aí que o ceticismo usa. Quando eu falei da referência indireta no vídeo anterior, é como se fosse um descritivismo, né? Ou seja, uma teoria ali próxima do Russell e tudo mais. E por fim, outro adendo comentário é que a teoria da referência, ela pode não ser realista, né? Mas a referência pode ser algo que a gente chega numa conversação, ela não precisa ser uma coisa física no mundo, ela pode ser uma mais próxima de uma pragmática, né? De um acordo, de uma convenção linguística, algo que a gente chega conversando próximo ali do segundo Wittgenstein. Só para fechar esses pontos e depois refletir sobre isso.